paz do Senhor, obrigado pelo carinho, pela audiência, por ter visto a gente. Eu quero agradecer o pessoal de Cuiabá, né, que sempre está aí liderando, né, as visualizações, tem visualizado a gente. E Rondonópolis também, pessoal que tem tido um carinho pela gente, apesar que Rondonópolis somos daqui, né, o programa é feito na região de Rondonópolis, aqui no sítio, né. E todos vocês do Mato Grosso do Brasil que têm, né, acompanhado esse trabalho, compartilhe, dê o seu like, participe com a gente, né, inscreva no canal. Eu acho que ainda é muito humilde, né, os números dos inscritos. Nos ajude escrevendo, né, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, porque quanto mais você participar do nosso trabalho, mais o algoritmo, o YouTube vai entender que a gente está tendo relevância para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje ela é muito clara, ela é muito simples, mas eu quero chamar a tua atenção hoje, né? A palavra de hoje fala da presença de Deus, andar na presença de Deus. Como que é isso? É óbvio, duas coisas que te levam a andar na presença de Deus. Primeiro, obediência, né? Segundo, não agradar você mesmo. E as pessoas acham tão romântico, bonito a vida dos mártires, dos profetas, de alguns homens até que vivem aqui no Brasil, que tem uma vida irrepreensível na presença de Deus. Mas é bonito. Mas você tem coragem de enfrentar você? Você tem coragem de destruir você mesmo como ser humano para reconstruir um novo homem espiritual na tua vida? Então, um dia Moisés recebe, um dia Abraão recebe uma promessa. E ele era muito velho, ele era estéril, ele entendia que ele não estava em colapso com ele mesmo. E muitos questionamentos, muitas dúvidas, e Deus sabia disso, porque Deus sabe de tudo, irmão. E Deus chegou nele, está no Gênesis capítulo 17, né? Versículo 1. E ele diz assim: Abraão, eu sou um Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus falou isso? Porque sem Deus eu sou imperfeição. Sem Deus eu sou sem graça. Sem Deus eu guardo mágoa. Sem Deus eu não consigo me relacionar com as pessoas. Sem Deus eu tenho conflitos internos e externos. Sem Deus eu não consigo me defender. Sem Deus, tudo que vem me atinge. Em suma, sem Deus eu não consigo viver. Ele fala: eu farei uma aliança contigo. Porque você sempre vai ser bombardeado na área do seu sentimento, das suas emoções. E seus sentimentos, das suas emoções que vai ser bombardeado, vai encontrar um homem imperfeito, um homem humano, uma mulher humana sentimentalista. Mas a presença de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, fortalece isso. Você consegue ter um senso para tudo. E em tudo, você atribui a soberania de Deus. E quando você entende que Deus é um Deus soberano, ninguém vai entender que Deus é soberano se andar na presença de Deus. A soberania me relaxa. A soberania me traz paz. A soberania me traz conforto e esperança. É isso que Deus falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O segundo ponto desse capítulo, desse versículo, na verdade, ele diz assim: contigo farei uma aliança. E as pessoas, elas pensam que eles que fazem aliança com Deus. Não, Deus faz aliança contigo. Contigo farei uma aliança fiada a minhas fiéis misericórdias. Mas o ponto mais importante que eu achei nesse texto: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sei que você tem ouvido por aí: não, o homem é perfeito, o homem é falho. Mas não conforma com isso. Transforma isso pela renovação das vossas mentes.
que é o culto a Deus, o genuíno culto a Deus. Porque o culto a Deus transforma você como ser humano. As imperfeições vai caindo por terra. O que é que me frustra? As minhas imperfeições. O que é que me frustra? Os meus medos. O que é que me frustra? O meu sentimentalismo. Quantas vezes é difícil nós relacionar no nosso social, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho. Tudo por causa da imperfeição. Mas todo homem que anda na presença de Deus, ele será totalmente transformado. Aquilo que eu sempre falo, o corrupto, o falho, o vulnerável, vai ser transformado para o incorruptível. Não que você é bom o suficiente, mas o Espírito de Deus incorruptível é bom em você. E você vai ser perfeito. Se vocês que estão me ouvindo agora, que vai me ouvir posteriormente depois dessa gravação, você já sentiu o rastro da imperfeição te fazendo tão mal na sua alma. Você já sentiu e você já detectou o quão ser humano você é, o quão falho que você é. E você vai descobrir, vai fazer o mesmo clamor de apóstolo Paulo. E você vai dizer assim: miserável homem que sou. Eu sempre falho nos mesmos erros. Eu sempre falo as mesmas coisas. Eu sempre anseio nas mesmas coisas. E eu crio um personagem para mim. Mas o personagem não aguenta a solidão, o personagem não aguenta a falta, a sensação de falta. O personagem que o mundo tenta criar em você, ele é vulnerável. Mas a palavra do Senhor está falando aqui. Anda em minha presença e ser perfeito. Só para você ter ideia, o Êxodo 33, do verso 13, 14, 15, Moisés tem esse diálogo com Deus. Porque depois que Moisés teve o encontro com Deus na sarça, já não era Moisés em nada, era Deus em tudo. Mas um dia Deus, no Êxodo 33, diz para Moisés que ele não iria mais com Moisés, porque o povo se tornou incircunciso, o povo tornou duro de coração. E Moisés apelou a Deus, falou: Senhor, tem uma coisa. O Senhor disse que me ama. Sim, é legal. O Senhor diz que o Senhor achou graça em mim. Achou graça não é de outro sentido. Achou graça, Deus achou legal Moisés. Moisés agradou Deus, disse achar graça. E os favores de Deus eram com Moisés. Mas Deus falou: Moisés, o meu anjo irá contigo. Eu não vou mais contigo. Moisés fala: Senhor, eu sinto muito. O Senhor diz que me ama, o Senhor diz que me conhece, o Senhor diz que achou graça em mim, mas tem uma coisa, tudo isso é um tanto quanto vago, Senhor. Se tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés se tornou um homem tão dependente de Deus. Moisés se tornou um homem tão amado do Senhor. Moisés viu todos os moveres da sua vida, todos os caminhos que ele trilhou, Deus agindo em tudo, em toda circunstância. O meu desejo nessa manhã de domingo é que você se tornasse um homem totalmente dependente de Deus, ao ponto de dizer assim: Senhor, eu vou fazer isso, mas se meu coração estiver livre nisso, eu não faço. Senhor, eu poderia viajar amanhã, mas se o meu coração não estiver livre nisso no Senhor, eu não vou fazer. Senhor, ele diz assim: Senhor, eu sinto muito. O Senhor diz assim que me ama, que eu sou escolhido, mas Senhor, eu sou ser humano. Eu não sou convencido totalmente disso, eu não me sinto pronto sem tua presença. Eu não tenho ousadia sem a tua presença, Senhor. Senhor, sem a tua presença, sem o teu Espírito, eu sou apenas uma criança, não passo de uma criança com pequenos entendimentos, eu não sei o que fazer, eu não sei o que tem depois da curva. Mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe o que tem depois da curva e após a curva. Eu sei, mas
Se tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair desse lugar. E olha a resposta de Deus em Êxodo 33:15. Sabe o que Deus fala? Moisés, ô Moisés, a minha presença irá contigo, Senhor. Vai. E eu disse que não ia, mas eu vou. Sabe que eu entendo isso? Eu entendo que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste corações humildes. Que diz, Deus, até aqui eu vim pela minha força, mas eu assumo que a minha força não funcionou. Eu assumo que os meus preceitos e conceitos não deu certo. Eu assumo, Senhor, que meu plano perfeito não foi perfeito. Porque se você olhar para você agora, você tem um plano perfeito. Mas o plano perfeito que você tem, as teorias que você tem, não tem trazido resposta para a sua vida. Ele falou, Moisés, eu irei contigo. E tem uma coisa, Moisés, eu amo um coração quebrantado, um coração humilde. Além, Moisés, além da tua presença aí comigo, eu vou te dar descanso de todos os lados. Você sabe o que significa descanso de todos os lados? Em todos os lados. Você sabe que Deus está. Até no improvável, na sua mente humana, Deus está. Até depois da curva, depois da curva, um futuro que você não conhece, Deus está. Lá daquele problema dentro da sua casa, Ele está. Descanso por todos os lados, fé em todas as coisas. Descanso de todos os lados, entender que Deus é soberano, por mais que eu não estou entendendo nada, mas Deus tem um controle do novo, Deus tem um controle do porvir, Deus tem um controle do momento das minhas felicidades, Deus tem um controle no momento das minhas tristezas, Deus tem um controle no momento das minhas vitórias, Deus tem um controle também no dia das minhas batalhas. Deus tem um controle na minha saúde, Deus tem um controle nos ataques das enfermidades. Ele diz, eu vou te dar descanso por todos os lados, Moisés. Sabe por quê? Porque eu não resisto a um coração quebrantado e contrito. Eu, Moisés, isso é para você que está me ouvindo. Eu, Moisés, você é o Moisés na sua geração. Eu, Moisés, eu dou graça aos humildes. Eu, Moisés, eu não resisto a um coração quebrantado e contrito. O livro de Isaías diz assim, olha, o céu é o meu trono, sim, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa farão para que eu habito, se tudo é meu? Só que ele diz uma coisa linda naquele texto, mas para que tipo de homem que eu vou olhar? Esse homem pode ser você, essa mulher pode ser você. Olha o segredo aqui agora. Para que tipo de homem que eu vou olhar? Para o que teme e treme diante da minha presença. Esse eu olharei. Está entendendo? Eu com poucas palavras, eu estou procurando te motivar a andar na presença de Deus. Pastor, como é que é andar na presença de Deus? Obedeça a palavra. Enfrenta você, porque é impossível você andar na presença de Deus se você não enfrentar o seu eu. É impossível andar na presença de Deus se você não aborrecer você. Tá entendendo? Só que tem uma coisa, você será amado dele. Como diz o próprio Isaías, as nações correrão até a ti. Mas por que as nações correm até você? Porque as nações entendem que Deus te ama. As nações entendem que Deus te ama. Amém? Em resumo, quando você anda na presença de Deus, Deus dá descanso de todos os lados. Ou seja, não vai haver uma área que você vai se sentir um covarde. Não vai haver um fato por vir que você vai ser destruído, que você não vai esperando. Não significa que não vai ter todas as batalhas emocionais, humanistas que está em você. Só que além de tudo isso que é você, existe um Deus que vai te segurar na mão, que vai te proteger. Porque o Deus eterno é sua habitação. Amém? E os braços eternos estão por baixo de ti, como diz o próprio Êxodo.
Irmão, eu não quero me adiantar muito, mas a minha motivação é a presença de Deus. E segundo a minha motivação, que é viver na presença de Deus, eu quero motivar você também a obedecer. Como diz a própria Bíblia, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a Bíblia diz assim, só tem descanso na condição se andar na presença dele. Você pode tentar todas as coisas, todos os ritos, todos os cultos, todos os eventos, todas as postilas, você pode inventar um monte de coisa. Mas se você não decidir andar na presença, não há descanso. Você é apenas um personagem de um sistema. Você é apenas um ser que bebe e nunca sacia, come e nunca se enche. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.